Graça e paz, amado e amada de Deus. Chegamos hoje à nossa aula de número 3 da disciplina de Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. E hoje nós vamos abordar a terceira parte do capítulo 2 da nossa apostila, que trata da união hipostática. O cristianismo bíblico e ortodoxo, plenamente baseado nas Sagradas Escrituras, entende, crê e ensina que Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana. Portanto, é 100% Deus e 100% homem. Ao deixar a glória eterna que sempre teve compartilhada com o Pai, o Senhor Jesus veio no tempo oportuno de Deus e em sua encarnação assumiu a natureza humana, sem contudo abrir mão da sua divindade. Isso, no entanto, resulta em uma união ou fusão que não confunde as duas naturezas nem compromete sua plena divindade. Deste modo, a partir da sua encarnação, Jesus Cristo assumiu a natureza humana de tal maneira que ele é e permanecerá sendo totalmente Deus e totalmente homem. Isso pela eternidade. A esta união das duas naturezas, humana e divina, em uma só pessoa, Jesus Cristo, dá-se o nome de união hipostática. Bem, amado e amada de Deus, essa introdução já é bastante ampla e já dá também para você ter uma boa noção do que é a união hipostática, ou a união das duas naturezas, a humana e a divina, em Jesus Cristo. Então eu aconselho até que você pare depois, se você quiser, esta videoaula, dê uma pausa e leia novamente, porque esta introdução não está na apostila, ok? Bem, meus queridos, a união, vamos ver agora a união das naturezas humana e divina em Jesus Cristo, né? O que vem a ser. Porque a expressão união hipostática, ela é derivada dessa palavra grega que está aparecendo aí na tela, que é hipóstasis, né? Que significa natureza substancial, essência, ser real. Portanto, a doutrina da união hipostática traz o sentido de união das naturezas humana e divina na substância, na essência, no ser real de uma única pessoa, plenamente divina e plenamente humana, Jesus Cristo. Nas duas aulas anteriores nós aprendemos que, primeiro, o Senhor Jesus é, sempre foi e sempre será plenamente Deus. No entanto, meus queridos, a partir da sua encarnação, ele passou a ser também plenamente homem. Ele passou a ser plenamente homem. E assim o será Deus homem pela eternidade. Infelizmente, o ser humano tem a infeliz tendência de enfatizar uma verdade a ponto de negar outra verdade. É justamente daí que surgem muitas e muitas heresias, e tem surgido muitas e muitas heresias ao longo da história da igreja. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é homem, e a mesma Bíblia ensina que Jesus Cristo é Deus. Deste modo, quando olhamos para os erros históricos e interpretamos corretamente as Sagradas Escrituras, nós deixando que a Bíblia se auto-interprete, notamos que as Sagradas Escrituras nos revelam que não podemos e não devemos exaltar a divindade de Jesus Cristo a ponto de negar a sua humanidade, nem tampouco devemos exaltar a sua humanidade a ponto de obscurecer a sua divindade. A partir de agora, meus queridos, nós estudaremos a união das duas naturezas, humana e divina, em uma única pessoa, Jesus Cristo, que, conforme já adiantei, é conhecida como união hipostática. Então vamos lá. Implicações da união hipostática em relação à mediação entre Deus e os homens. Jesus Cristo é único, isso é fato, meus queridos. Foi justamente pelo fato dele ser simultaneamente homem e Deus que ele pôde ser o perfeito e eterno sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens.
Eu não vou aqui me estender aqui neste ponto, mas para que vocês entendam, meus queridos, há um abismo, um imenso abismo entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Ou seja, o pecado e a pecaminosidade, bem como os pecadores, seriam fulminados se comparecessem diante de Deus. Isso pela própria santidade de Deus. Você consegue imaginar o quanto Deus é santo e quanta reverência nós devemos a Ele, amado e amada de Deus? É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e diz também que os homens caídos são inimigos de Deus. E o pior, a Bíblia diz também que todos nós já nascemos mortos no pecado e já nascemos separados de Deus, portanto, era impossível ao homem caído aproximar-se de Deus. Daí a importância da união das naturezas humana e divina em uma única pessoa, Jesus Cristo. Pois somente sendo o homem perfeito e sem pecado que ele pôde fazer a ponte entre um Deus santo, cuja santidade ofendida pelo pecado humano reivindica a justiça, cuja pena é a morte, e o homem caído sem esperança e condenado à pena de morte. Só ele pode reconciliar o homem com Deus e Deus com o homem. Por isso a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, meus queridos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vejamos agora que a união hipostática é um grande mistério de Deus. Porque Jesus Cristo, amado e amada de Deus, ele não é 50% homem e 50% Deus. Não, meus queridos. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E como podemos entender isso? Alguém pode entender isso? Tal como a Trindade e outros mistérios de Deus, nós só podemos entender até certo ponto, pois é mistério. Não obstante, meus queridos, ao fato de ser mistério e ao grau de compreensão que o homem pode obter acerca da divindade mediante o estudo e a iluminação concedida pelo Espírito Santo, a união das naturezas humana e divina em Jesus Cristo sempre foi e sempre será um grande mistério de Deus, conforme nós lemos no texto de Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Pois devido ao abismo que há entre o homem, com suas limitações de tempo, espaço e a sua pecaminosidade que acaba obscurecendo sua mente e seu entendimento, e Deus, esse abismo entre homem e Deus também, por causa da magnitude do seu ser e da sua elevadíssima posição, então torna-se evidente que Deus não pode ser compreendido em sua plenitude por um ser finito, por um ser limitado como homem. Sendo assim, não podemos compreender perfeitamente a Deus, ou a Jesus Cristo, ou ao Espírito Santo, ao Pai. Nós não podemos. Nós só podemos entendê-lo, nós só podemos compreendê-lo, apreendê-lo até certo ponto. E a união das naturezas humana e divina de Jesus Cristo é assim também, meus queridos. É um grande mistério de Deus, talvez o maior. Isso, porém, não deve ser empecilho para que nós façamos estudos mais aprofundados a respeito. Porque não obstante a dificuldade em se entender Jesus Cristo e a possibilidade de explicá-lo em sua plenitude, há sim, meus queridos, um grau no qual é possível entendê-lo, pois este é o grau em que ele se revelou a nós. Para isso nós contamos também com a iluminação do Espírito Santo, que é justamente a pessoa divina que nos ensina acerca das coisas de Deus, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Então vamos ver aqui a origem da expressão união hipostática. De onde veio essa expressão? Então vamos ver aqui a definição de Calcedônia.
Porque a expressão, meus queridos, união hipostática, ela foi cunhada no Concílio de Calcedônia no ano de 451 depois de Cristo. Isso devido às muitas heresias que surgiram, né, na igreja acerca da união da natureza humana e divina na única pessoa de Jesus Cristo. Assim, os defensores da fé cristã elaboraram uma definição da união hipostática, falando acerca da união das duas naturezas, né? Das duas naturezas em Jesus Cristo, que ele é 100% Deus e dizendo também que ele é 100% homem. E o enunciado, meus queridos, da definição de Calcedônia é este que aparece aí na tela para vocês. Vocês podem ler na apostila, porque eu não vou ler a definição aqui, né, de Calcedônia por uma questão de tempo. Mas você pode dar uma pausa agora na tela e ler, que é bom também, né? Ou você pode também ler na apostila, né? Porque você vai acabar lendo porque é leitura obrigatória e esse texto está na íntegra na apostila, ok? O que é mais importante para nós, meus queridos, é sabermos que a encarnação não tornou Jesus Cristo menos Deus. Antes, a encarnação acrescentou-lhe a humanidade, levando-o misteriosamente a uma perfeita, indivisível e indissolúvel união hipostática. Louvado seja Deus. Conforme eu venho dizendo, a nossa apostila ela é bastante ampla, ela abrange muito mais do que se dá em uma aula ou em uma matéria, tá? Então eu tenho pulado alguns pontos aí. Eu vou pular os tópicos que aparecem aí na tela. Os irmãos podem ler justamente na apostila, tá? Então não deixe de ler a apostila, pois conforme eu já disse, as videoaulas são apenas sínteses. Elas são apenas breves resumos do conteúdo que tem na apostila. Mesmo os pontos que eu trato aqui na aula, eles são muito superficiais, eles estão bem mais explicados e bem mais amplos na apostila, ok? Então vamos falar agora da impecabilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então faço aqui uma pergunta a vocês. O que significa dizer que Jesus Cristo é homem perfeito? Dizer que Jesus Cristo é homem perfeito equivale a dizer que ele não apenas é livre do pecado e da pecaminosidade da humanidade caída, mas que ele também é impecável. Em outras palavras, a impecabilidade faz parte da natureza de Jesus Cristo. Vou repetir, a impecabilidade faz parte da natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso implica, meus queridos, em uma humanidade superior, isto é, uma humanidade perfeita, absoluta, sem pecado. Ou seja, além de ser Deus na encarnação, o Senhor Jesus não assumiu a pecaminosidade humana. Ele não assumiu natureza pecaminosa. Ele assumiu sim uma humanidade perfeita, sem pecado. E segundo a Bíblia, a natureza de Jesus Cristo era perfeita, sem mácula, sem pecado algum, desde a sua concepção. Além disso, a sua natureza humana foi estreitamente unida à sua divindade, meus queridos. Agora, meu amado e minha amada, a forma como se deu essa união de naturezas, né, a natureza humana e a natureza divina, e até que ponto ela interferiu na impecabilidade de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é possível nem a nós, nem a nenhum outro homem ou mulher compreender ou explicar. Sabe por quê? Porque a Bíblia não explica. A Bíblia apenas relata o fato. Ele possui natureza humana, mas ele não possuía natureza carnal. Vamos ver aqui um texto que fala da perfeição, da santidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como homem. Olha aqui, Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, indesculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Louvado seja Deus. Reflita, meu amado e minha amada, nesse texto. Reflita sobre a santidade de Jesus Cristo. Bem, meus queridos,
Vou concluir a aula agora, mas eu não vou acabá-la. Ainda tem um breve comentário que eu irei fazer após essa conclusão, tá? Então vamos ler aqui. Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. As duas naturezas, humana e divina, o constituem como uma única pessoa e uma pessoa única. A união hipostática do Senhor Jesus é o maior e mais maravilhoso dos milagres, bem como o grande e indesvendável mistério de Deus. Afinal, Jesus Cristo é o grande mistério de Deus. Aleluia! Bem, meus queridos, é importantíssimo conhecermos a pessoa e a natureza de Jesus Cristo, pois esse conhecimento impacta diretamente no conhecimento acerca da aplicabilidade e da eficácia da nossa salvação. Conforme eu disse, meus queridos, nossa aula ainda não acabou, tá? Eu quero falar rapidamente aqui sobre o capítulo 3 da apostila, que eu vou pular aqui na aula, o capítulo inteiro, tá? É um capítulo curtinho, mas eu não posso deixar de citá-lo aqui, ok? Então, nessas 3 primeiras aulas, amado e amada de Deus, nós estudamos superficialmente sobre a pessoa, a natureza de Jesus Cristo, bem como a união dessas duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina, que nós vimos bem brevemente hoje, né? E encontramos-nos agora, né, após esta aula, essas 3 aulas e após as leituras que vocês fizerem, né, nós vamos nos encontrar um pouquinho melhor preparados para nós abordarmos a obra de Jesus Cristo. Então vou falar agora sobre o capítulo 3, né, que se você ler esse capítulo você vai estar até um pouquinho mais preparado para entrar no capítulo 4, que é o capítulo maior e mais importante da apostila, ok? Então vamos lá. O capítulo 3, né, da nossa apostila, que é esse que aparece aqui, do princípio eterno à encarnação de Jesus Cristo, ele aborda, meus queridos, alguns assuntos sobre o Cristo pré-encarnado, desde o princípio eterno até o precursor, né, que é João Batista, e o tempo da sua vinda, né? Então uma aula sobre esse assunto nos prepararia um pouquinho mais para nós abordarmos a obra de Jesus Cristo, né, um pouco melhor. Mas por uma questão de tempo, né, nós vamos pular esta aula, porém não é para vocês pularem a leitura deste capítulo na apostila, tá? Eu repito. Mas pelo contrário, este é um motivo ainda maior para que vocês leiam o capítulo 3, que é um capítulo curtinho, porém um capítulo muito importante. Lembrando-se também de que a apostila inteira é matéria para a prova. E que todos os capítulos da apostila são importantes, tá? Então o capítulo 3, por exemplo, ele é uma preparação para o estudo da obra do Messias. Sendo assim, eu não vou passar totalmente em branco, né, sobre esse capítulo, mas vou fazer um breve comentário sobre ele aqui, tá? Então vamos lá. No tópico 3.1, Jesus Cristo pré-encarnado, eu falo lá na apostila sobre algumas manifestações do Cristo pré-encarnado, né? E essas manifestações de Cristo antes do seu nascimento eram conhecidas no Antigo Testamento, ou teologicamente é abordada hoje pelo nome de cristofania, isto é, a atuação de Jesus Cristo no Antigo Testamento antes do seu nascimento. Já o tópico 3.2, eu falo do prenúncio de Jesus Cristo. Ou seja, eu falo do Cristo pré-anunciado no Antigo Testamento, o Cristo profetizado. Ou seja, o anúncio de Jesus Cristo no Antigo Testamento, mostrando que a Bíblia é plenamente cristológica e cristocêntrica, ou seja, a Bíblia toda, inteira, de uma forma geral, ela aponta para Jesus Cristo e ela gira em torno de Jesus Cristo. No tópico 3.3, eu falo sobre a expectativa messiânica, ou seja, eu falo sobre alguns antecedentes históricos
né, e da expectativa do povo de Israel acerca do Messias. Ou seja, quem e como os judeus do primeiro século esperavam que fosse o Messias? Será que era a mesma expectativa bíblica ou não? É isso que vocês verão lá. No tópico 3.4 da apostila, que fala do precursor, a apostila trata de João Batista, né, que é o precursor anunciado, profetizado no Antigo Testamento, o precursor do Messias, o precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como seu ministério e a sua importância. Já no tópico 3.5, meus queridos, que é o último tópico do capítulo 3, cujo título é A Vinda de Jesus Cristo na Plenitude do Tempo, a apostila trata justamente deste ponto, né? A vinda de Jesus Cristo no tempo oportuno de Deus, ou seja, é uma introdução ao próximo capítulo que fala da vida e obra do Messias, né? Jesus Cristo, conforme nós veremos, logicamente, a partir da próxima aula. E conforme eu disse, é o capítulo maior, mais importante, porque vai tratar da vida e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu ainda vou introduzir uma aula sobre tipologia para que vocês entendam melhor, né, tudo aquilo que apontava lá no Antigo Testamento para a vinda e para a vida e para a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, a nossa próxima aula vai introduzir o capítulo 4 da nossa apostila e nós vamos abordar este capítulo aí em algumas partes, em algumas aulas, tá? Sendo a primeira, nós vamos tratar da humilhação de Jesus Cristo. Nós vamos ver o que vem a ser o termo humilhação de Jesus Cristo, que será abordado nos tópicos 4.1 até o tópico 4.5.6. cujas páginas vai da página 55 até a página 80 da nossa apostila, ok? Então que Deus os abençoe, tenham um ótimo, um excelente dia, um excelente estudo na presença e no temor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e até a próxima aula.